Olá, é um grande prazer estar aqui na sua companhia, no nosso curso super intensivo online Carreiras Jurídicas. A nossa matéria é Direito Penal. Então nós vamos ter diversos encontros, várias horas de Direito Penal para estudar os principais, os temas mais importantes dessa matéria. Nessa primeira aula, nós começamos falando dos princípios do Direito Penal. Então, nesse nosso primeiro encontro, nessa nossa primeira aula, nesse primeiro bloco, o nosso tema diz respeito aos princípios do direito penal. É uma matéria que sempre cai nos concursos, sempre aparece, você sempre vai utilizar essa temática, seja numa prova objetiva, numa prova dissertativa ou então na fase oral do teu concurso público. Vamos lá? Vamos começar a falar alguma coisa, vamos anotar o que tem de mais importante aqui, vamos desenvolver essa matéria. Para começar, então, princípios do direito penal. Vamos dar início? Vamos apresentar aqui um conceito de princípios no direito. O que são princípios, hein? O que são princípios e aí a gente traz isso para o direito penal. É claro que no direito constitucional surgem alguns novos conceitos, lá no chamado neoconstitucionalismo, mas vamos pegar aqui um conceito clássico, um conceito utilizado no direito penal. Anota o seguinte: princípios são os valores fundamentais. Princípios, então, as duas palavras-chave que nós vamos usar aqui, princípios são os valores fundamentais. Valores fundamentais que inspiram a criação e a aplicação do direito penal. Olha aí. Princípios são os valores fundamentais que inspiram a criação e a aplicação do direito penal. Então, cuidado. Os princípios se manifestam, os princípios são utilizados tanto na criação como na aplicação prática do direito penal. Tudo bem? Veja, esse nome, princípio, né? Princípio de começo. Escreva, os princípios são sempre anteriores à norma jurídica. Como o próprio nome diz, eles estão no princípio, no começo, eles inauguram a ordem jurídica. Os princípios antecedem as leis penais. São anteriores às leis penais, às normas penais. E continua. Vamos nessa toada, vamos nessa linha de raciocínio. Então, o princípio é anterior à lei penal. Primeiro veio o princípio, depois, com base no princípio, se constroem as leis, se constroem as normas. Perfeito. Agora, escreva aí, por favor, anote e guarde essa ideia. Existem princípios que já foram positivados pelo ordenamento jurídico. E existem princípios que não estão previstos em normas jurídicas. Certo? Então, repetindo, os princípios antecedem as normas, antecedem as leis. Perfeito? Agora, existem princípios que já foram positivados pelo nosso ordenamento jurídico, que estão previstos em normas jurídicas. Exemplo, o princípio da estrita legalidade, o princípio da reserva legal, o princípio da anterioridade também, são princípios que têm base normativa, que estão previstos em normas jurídicas. Certo? Por outro lado, existem princípios que não têm base normativa, que não estão consolidados, consagrados em normas jurídicas. Exemplo, o grande exemplo, o princípio da insignificância. Tá bem? Então, os princípios podem ou não estar positivados no nosso ordenamento jurídico. Podem ou não estar previstos em normas jurídicas e são igualmente aceitos no direito penal. Vamos em frente. Qual é a finalidade dos princípios no direito penal? A finalidade dos princípios, vamos usar uma palavra-chave aqui,
os princípios têm um papel de orientação. Os princípios têm um papel de orientação. Como assim de orientação? Os princípios servem para orientar o legislador e o aplicador do direito. Os princípios, então, têm esse papel orientativo. Eles servem para orientar o legislador e o aplicador do direito, no sentido de limitar o poder punitivo do Estado. Tudo bem? Então, os princípios vão orientar o trabalho, tanto do legislador, lá na criação das normas, como também do aplicador do direito, na aplicação prática do direito penal. Para quê? Para limitar o poder punitivo do Estado. Tudo bem? Limitar o poder punitivo do Estado. Fechado? Vimos aí essa parte introdutória, essa parte inicial sobre os princípios do direito penal. Vamos começar a falar dos princípios em espécie agora? Nosso objetivo agora é falar dos princípios em espécie. Primeiro lugar, princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Primeiro lugar, então, princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Esse princípio inaugura o Código Penal. Esse princípio está previsto no artigo 1º do Código Penal. Lá está dito, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Esse artigo 1º do Código Penal contempla dois princípios. O princípio da reserva legal e também o princípio da anterioridade, né? No artigo 1º do Código Penal nós temos dois princípios, portanto, reserva legal ou estrita legalidade e anterioridade. Pensando só na reserva legal, não há crime sem lei que o defina, não há pena sem cominação legal. Isso é reserva legal. Agora, cuidado, ó. Perguntinha típica de prova oral de concurso público. Imagina que o examinador te pergunte o seguinte: bom, quer dizer então que o artigo 1º do Código Penal prevê o princípio da reserva legal, correto? Correto, excelência. Aí o examinador te pergunta: então isso significa que, se o artigo 1º do Código Penal for revogado, imagina que vem uma lei revogando o artigo 1º do Código Penal. Com a revogação do artigo 1º do Código Penal, o princípio da reserva legal deixa de existir? Raciocina comigo. Pensa comigo. Imagina que o examinador te faz essa pergunta. O artigo 1º do Código Penal foi revogado. Veio lá uma lei revogando o artigo 1º do Código Penal. Será que o princípio da reserva legal vai deixar de existir? Vai deixar de existir? Você vai responder na prova: claro que não. Claro que não. O princípio da reserva legal encontra-se no artigo 1º do Código Penal? Sim, mas ele também está, anote aí, no artigo 5º, 39 da Constituição Federal. Então, muito mais do que previsto no artigo 1º do Código Penal, o princípio da reserva legal também se encontra no artigo 5º, 39 da Constituição Federal. Tanto o artigo 1º do Código Penal como o artigo 5º, 39 da Constituição Federal têm a mesma redação. Eles têm a mesma redação. Tá bom? Então, guarde essa ideia. O princípio da reserva legal, no Brasil, ele é uma cláusula pétrea. Ele é uma cláusula pétrea. O princípio da reserva legal no Brasil, muito mais do que ser uma regra do Código Penal,
muito acima disso, é uma cláusula pétrea. Faz parte do núcleo intangível, do núcleo imutável da Constituição Federal. Ele não pode ser suprimido, não pode ser retirado, nem mesmo por emenda constitucional. Certo? Vamos lá. Qual é agora o alcance desse princípio, hein? Qual é o alcance, qual é o conteúdo, o significado do princípio da reserva legal? Qual é o alcance, o significado, o conteúdo do princípio da reserva legal? Esse princípio garante a exclusividade da lei para a criação de crimes e de contravenções penais e para a cominação de penas. Tudo bem? Esse princípio da reserva legal, portanto, assegura a exclusividade da lei na criação de crimes e também de contravenções penais e na cominação de penas. O Supremo gosta de falar, o STF gosta de falar, e com razão, em monopólio da lei. A lei tem um monopólio, a exclusividade na criação de crimes e na cominação das penas. Para a gente pegar mais alguma informação técnica aqui, anota. A lei penal, só ela, é a fonte formal imediata do direito penal. A lei e somente a lei, exclusivamente a lei, é o monopólio da lei. A lei e só ela é fonte formal imediata do direito penal. E quando eu te digo em fonte formal imediata do direito penal, é isso que significa que só a lei pode criar crimes e só a lei pode cominar penas. Só a lei pode criar crimes e só a lei pode cominar penas. Certo? Primeira pergunta, primeira polêmica que a prova pode te cobrar. E agora? Será que as medidas provisórias podem ser utilizadas no direito penal? Será que é possível a utilização de medidas provisórias no direito penal? Nós acabamos de falar do princípio da reserva legal, da exclusividade na criação de crimes e na cominação de penas. Agora vem a pergunta: e as medidas provisórias? Será que uma medida provisória pode ser utilizada no direito penal? Vamos anotar o seguinte: existem duas posições sobre o assunto. Uma que vai dizer sim e outra que vai dizer não. Então a pergunta é essa: as medidas provisórias podem ser utilizadas no direito penal? Duas posições. Primeira posição do sim, a segunda posição do não. Essa posição do sim é a posição historicamente adotada pelo STF. Então a posição do sim é a posição historicamente adotada pelo STF. Vamos pensar juntos nisso? O STF diz o seguinte, ó, o STF consolidou sua jurisprudência no seguinte sentido: que as medidas provisórias podem ser utilizadas no direito penal desde que favoravelmente ao agente. Então o Supremo diz isso, que as medidas provisórias podem ser utilizadas no direito penal desde que para favorecer o réu. Certo? Então, medida provisória pode ser utilizada no direito penal, diz o Supremo, para favorecer o réu. O princípio da reserva legal serve para proteger o réu. A lei é exigida quando o assunto prejudica o agente. Se é para favorecer, pode tudo, inclusive medida provisória.
Tá bem? O grande exemplo recente disso, dessa jurisprudência do STF, está lá, no Estatuto do Desarmamento. Na Lei 10.826 de 2003. Nós não precisamos ver o Estatuto do Desarmamento agora, mas eu só vou te lembrar do seguinte. Lembra que quando o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor, o Estatuto do Desarmamento, ele deu prazo para entrega voluntária de arma de fogo no sentido de excluir o crime, lembra? Aquilo que o STF chama de abolício criminis temporária. Então imagina que eu tenho uma arma de fogo ilegal comigo, só que eu quero entregá-la. Eu vou lá e entrego para a polícia. Eu não pratico crime algum, eu tinha um prazo para fazer isso, lembra? E esse prazo foi por diversas vezes prorrogado por medida provisória. Perceba, era uma medida provisória excluindo alguns crimes do Estatuto do Desarmamento. E o Supremo disse, está tudo certo. Medida provisória pode ser utilizada no direito penal, desde que para beneficiar o réu. Certo? Vamos em frente? A segunda posição agora é a do não. E essa posição se fundamenta, vamos dar uma olhada nisso depois, no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, letra B, da Constituição Federal. A posição do não, portanto, tem seu fundamento no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Esse artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, letra B da Constituição Federal, teve a redação modificada, teve a redação alterada pela Emenda Constitucional 32 de 2001. Vamos dar uma olhada nesse dispositivo? Vamos ver o que diz a Constituição Federal? Tá fácil aí, Steph? Vamos continuar enquanto você separa pra gente aí. A Constituição proíbe expressamente as medidas provisórias no direito penal. A Constituição Federal, nesse dispositivo, diz expressamente que as medidas provisórias não podem ser utilizadas no direito penal. Então, a ideia aqui dessa posição é essa, que a Constituição Federal proibiu expressamente as medidas provisórias no que diz respeito a direito penal, a matéria direito penal. Lá está dito expressamente, né, que as medidas provisórias não podem ser utilizadas em matéria de direito penal. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Qual que é a origem histórica do princípio da reserva legal? Qual é a origem histórica? A origem, o surgimento do princípio da reserva legal. Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Para que você dê uma olhada. Vamos ver o que diz a Constituição Federal. Artigo 62, parágrafo 1º, letra B, com a redação alterada pela Emenda Constitucional número 32 de 2001. Está escrito o seguinte, ó. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, inciso 1, relativa a, letra B, direito penal. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a. Olha aí a letra B. Sobre matéria relativa a direito penal. Percebeu, ó? A Constituição proibiu expressamente as medidas provisórias de versarem sobre direito penal. Olha aí, o texto inteirinho. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, inciso 1, relativa a direito penal. Vem comigo. Perceba, a Constituição não disse, olha,
É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal, salvo para favorecer o réu. Não. A Constituição foi muito clara. Embora o STF entenda o contrário, vamos concordar? A Constituição foi taxativa. A Constituição proíbe medida provisória no direito penal e não abre nenhuma exceção. A Constituição não diz, né? É vedada a medida provisória em direito penal, salvo para favorecer o réu. Ela proibiu. Ela simplesmente proibiu em todo e qualquer assunto de direito penal. E acabou. Beleza? Vamos em frente. Voltando, então, qual é a origem histórica do princípio da reserva legal? A gente lembra, né? Daquele brocardo latino. Nullum crimen, nulla pena, sine lege. Quem que não se lembra disso, das primeiras aulas na faculdade de Direito Penal? Nullum crimen, nulla pena, sine lege. Não há crime, não há pena, sem lei. Aí a prova complica a nossa vida. A prova pergunta pra gente. Isso também normalmente vai ocorrer lá na fase oral, lá na prova oral. Qual é a origem histórica do princípio da reserva legal? É automático, é instintivo a gente pensar que ele surgiu no direito romano, né? A gente lembra dessa frase latina, nullum crimen, nulla pena, sine lege. Nós vamos lá para o direito romano, mas não. Anota o seguinte, o princípio da reserva legal surgiu lá na Magna Carta do rei João Sem Terra. Então, o princípio da reserva legal surge no ano de 1215. O princípio da reserva legal surge na Inglaterra, no ano de 1215, na Magna Carta do rei João Sem Terra. Tudo bem? Lá na Magna Carta do rei João Sem Terra. Esta é a origem remota do princípio da reserva legal. Não é no direito romano, não caia nessa pegadinha pelo brocardo latino. Ele surge inicialmente na Inglaterra, na Magna Carta do rei João Sem Terra. Tá bem? Vamos em frente. Um lado bom, uma parte boa desse princípio e que sempre aparece nas provas. Quais são os fundamentos do princípio da reserva legal? Agora vem essa pergunta na tua prova. Quais são os fundamentos do princípio da reserva legal? Escreva lá o seguinte. São 3. São 3 os fundamentos do princípio da reserva legal. Nós temos um fundamento jurídico, um fundamento político e, em terceiro lugar, um chamado fundamento popular. São esses, portanto, os 3 fundamentos do princípio da reserva legal. Um fundamento jurídico, um fundamento político e um fundamento popular. Fundamento jurídico é o que se chama de taxatividade, certeza ou determinação. Fundamento jurídico, portanto, é a taxatividade, a certeza ou a determinação.
O que significa esse fundamento jurídico? Vamos ficar nesse primeiro nome, nessa taxatividade. O que significa essa taxatividade? Escreve o seguinte, por favor. A lei penal deve descrever com precisão, o conteúdo mínimo da conduta criminosa. Repito, a lei penal deve descrever com precisão, o conteúdo mínimo da conduta criminosa. Grifa, por favor, essas duas palavras, conteúdo mínimo. A lei penal deve descrever com precisão o conteúdo mínimo da conduta criminosa. Ô Kleber, por que o conteúdo mínimo? Por que não o conteúdo total, o conteúdo máximo? Deixa isso anotado, a gente vai ver depois. Mas o conteúdo mínimo para validar, para legitimar as normas penais em branco, os tipos penais abertos e os crimes culposos. Então, quando você anota que a lei penal deve descrever com precisão o conteúdo mínimo da conduta criminosa, essas duas palavras, conteúdo mínimo, validam, legitimam as normas penais em branco, os tipos penais abertos e os crimes culposos. Nesses três grupos, né? Normas penais em branco, tipos abertos e crimes culposos, a lei penal se limita a descrever o conteúdo mínimo da conduta criminosa, não o conteúdo total. Pergunta boa para a prova agora. Qual é o desdobramento? Qual é o desdobramento lógico do princípio da reserva legal? Qual é o desdobramento lógico do princípio da reserva legal? O desdobramento lógico do princípio da reserva legal é a proibição da analogia in malam partem no direito penal. Então, vai vir essa pergunta uma hora ou outra nessa prova. Qual é o fundamento jurídico do princípio da reserva legal? É a taxatividade, a certeza ou a determinação? Você já sabe o que isso significa? E qual é o desdobramento, o efeito lógico dessa taxatividade no direito penal? O efeito lógico dessa taxatividade no direito penal é a proibição da analogia in malam partem no direito penal. Tá bem? É a proibição da analogia in malam partem no direito penal. Se o direito penal é taxativo, se a lei penal é taxativa, eu não posso usar de analogia para prejudicar o réu. Eu não posso pegar um caso não coberto pela lei, não abrangido pela lei, e pegar uma outra lei semelhante para prejudicar o réu. Não dá. Tudo bem? Essa é a consequência. Esse é o desdobramento lógico do princípio da reserva legal. A proibição da analogia in malam partem. Lembra, o direito penal admite analogia. Admite. Desde que favorável ao réu. Eu posso usar analogia no direito penal para favorecer o réu. É a chamada analogia in bonam partem. Agora, a analogia in malam partem prejudicial ao réu, aí não. Aí ela é proibida, ela é vedada no direito penal. Tudo bem? Vamos encerrar por aqui, então, esse primeiro bloco. Nosso tempo está aí no limite. No próximo bloco, a gente volta a falar do princípio da reserva legal e a gente analisa os outros dois fundamentos. Os fundamentos político e o fundamento popular do princípio da reserva legal. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.